Olá, quinto ano. Vamos lá para a nossa primeira parte aí de revisão, né, dos nossos conteúdos que serão abordados em nossa avaliação. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai revisar é o assunto aí sobre a região Sudeste. Já deixo aqui para vocês, né, os conteúdos que serão abordados na avaliação. Região Sudeste, vai aí nas páginas 157 a 174. O ser humano e o meio ambiente, nas páginas 262 a 264. E problemas ambientais, que está aí na página 267, ok? Então, sobre a região Sudeste, né, vamos destacar aqui suas principais características. Então, começando, temos como informações principais aí, que é uma região formada por apenas 4 estados, ocupa 11% do território brasileiro, é a região mais populosa e mais desenvolvida economicamente do país. A região tem como limites: ao norte faz limite com o estado da Bahia, ao leste o Oceano Atlântico, ao oeste os estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul, e ao sul faz limite aí com o estado do Paraná, né? Então, sobre a região Sudeste, de início temos aí essas principais características. O mapa da região, onde traz aí os 4 estados, né, que compõem a região: São Paulo, a capital São Paulo; Minas Gerais, capital Belo Horizonte; Espírito Santo, a capital Vitória; e Rio de Janeiro, né? Então, em relação ao desenvolvimento econômico, a região aí ela trouxe, né, melhores condições de vida para uma parte da população, mas por outro lado aí gerou problemas econômicos e sociais, que a gente pode citar alguns, né? Como, por exemplo, crescimento de favelas, aumento de casos de violência e da insegurança, falta de assistência médica de qualidade nos hospitais públicos, falta de moradia, né? O que aumentou aí o número de pessoas sem teto e a deficiência na qualidade da educação pública. Então, por que a região Sudeste trouxe aí todas essas consequências? Bem, o processo industrial, né, o surgimento das indústrias começou aí na região Sudeste. Então, isso fez com que várias pessoas de outras regiões fossem, né, para a região Sudeste. Chegando lá, não tinha emprego, né, para todas as pessoas e nem moradia adequada. Então, a solução, né, era ir construir sua moradia em favelas, né? Aqueles que não tinham condições nenhuma ficavam morando na rua, e com isso aí foi aumentando os casos de violência e a insegurança também aí na região. Em relação aos seus aspectos físicos, o relevo é bastante diversificado. Os planaltos, as serras e as chapadas constituem sua maior parte, sendo os mais importantes os planaltos e as serras de leste e sudeste, onde estão aí localizadas a Serra do Mar, da Mantiqueira e do Espinhaço. Também são encontradas na região depressões, com destaque para a Depressão Sertaneja e a Depressão do São Francisco. É possível observar a presença de planícies litorâneas e interioranas, além de tabuleiros costeiros. Bem, gente, em relação ao relevo, né, traz aí a informação, é bastante diversificado. Por que diversificado? Porque existem aí diversas formas de relevo na região, como, por exemplo, os planaltos, as planícies e as depressões, né? Então, todas essas formas de relevo, elas são encontradas aí no território da região Sudeste. Em relação ao clima, os climas predominantes são o tropical e o tropical de altitude. Existe também uma pequena área aí da região Sudeste que se destaca o clima subtropical, mas os que predominam mesmo são o tropical, né, e o tropical de altitude, onde as características mais marcantes dos climas dessa região é a forte influência do relevo na temperatura e também nas chuvas, onde o relevo é responsável pelas chuvas orográficas. O que são essas chuvas orográficas? São aquelas chuvas, né, que encontram pela frente uma barreira natural, seja uma montanha, seja um planalto, né, que é necessário o ar ele subir, né, para ultrapassar aí essas barreiras. Então, isso faz com que a temperatura caia, né, e acontece aí as chuvas chamadas de orográfica.
Então, esses ventos, eles se resfriam, né, condensam-se e precipitam em forma de chuva. Região Sudeste, tá aí o mapa do clima, né? Vocês observando aí, a gente traz o clima tropical, esse laranja mais forte, né? Tropical de altitude, esse amarelo mais claro. E o subtropical, bem abaixo aí, né? Pega uma partezinha aí da região Sudeste, né? O clima subtropical, pequena parte, mas mesmo assim pega. E ainda tem um trechozinho aí do clima tropical úmido, essa parte verde aí, né? Traz aí o clima tropical úmido, certo? Em relação à hidrografia, os recursos hidrográficos da região, eles são basicamente os rios de planaltos, que normalmente, né, com cachoeiras, o que dá grande possibilidade de aproveitamento energético, dificultando a navegação. Então, sabemos que os rios de planaltos, eles são aí aproveitáveis para a geração de energia elétrica, mas ao mesmo tempo tem aí a dificuldade para a navegação, porque para a navegação são mais adequados os rios de planícies. Dentre as suas bacias hidrográficas, destacamos a Bacia do Paraná, a do São Francisco e as bacias do Leste, Sudeste, Sul. E um destaque aí, né, para a Bacia do São Francisco. Então, esse rio, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, mas sua importância maior é aqui na região Nordeste, né? Sabemos que esse rio é de suma importância para a população do sertão nordestino, pois abastece toda essa área aí onde há escassez de água, mas sua nascente fica aí na região Sudeste, no estado de Minas Gerais. Em relação à vegetação, essas vegetações predominantes da região são o cerrado e a Mata Atlântica, né? Então, o destaque aí para esses dois tipos de vegetação. O cerrado, ele está presente nos estados de São Paulo e também de Minas Gerais. Já a Mata Atlântica, ela encontra-se em áreas litorâneas. Então, a Mata Atlântica, ela é mais dessas áreas próximo ao litoral. A vegetação nativa do Sudeste sofre intervenção humana. Originalmente, a região apresenta extensas formações vegetais. As florestas, elas foram devastadas e hoje os principais trechos preservados estão localizados aí nas encostas da Serra do Mar e da Mantiqueira. Gente, em relação à vegetação nativa aí da região Sudeste, o destaque é da Mata Atlântica, que por sinal está totalmente, né, devastada, totalmente destruída, onde já foi substituída por outros tipos vegetais. Vegetação, tá aí o mapa da vegetação, né, onde destaca aí a Mata Atlântica, próximo aí ao litoral. Existe também o Cerrado, né, um trecho aí de Caatinga e Campos, né, que se destaca também aí na região. Mas só lembrando mais uma vez, né, que a vegetação se destaca aí, predominante, é a Mata Atlântica, seguida de Cerrado e Caatinga. Em relação à demografia, bem, é a região mais populosa do país, também é a mais urbanizada e mais povoada, que segundo o censo de 2010, que foi realizado aí pelo IBGE, os maiores centros urbanos e industriais do Brasil estão no Sudeste. É onde vivem aproximadamente 80 milhões de pessoas, onde grande parte da população dessa região se concentra em São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que são aí as cidades e estados mais populosos, né? Então, nessa região encontra-se aí 3 metrópoles brasileiras. Quais são essas 3 metrópoles? São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São cidades que oferecem boa infraestrutura para receber empresas industriais, né? Então, com destaque aí, né, essas cidades oferecem boa infraestrutura para receber empresas e indústrias. São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas aí metrópoles globais por terem expressivo influência econômica, né? Então, em relação aí, o destaque, né, maior dessa região são os estados aí, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, conhecida aí como as metrópoles brasileiras. Entre 1940 e 1950, a industrialização da região Sudeste se desenvolveu aí de uma forma expressiva, que foi contribuindo para o surgimento de empresas públicas e privadas
produtoras de matérias-primas, onde esse crescimento atraiu aí a população do campo, que procurava melhores condições de vida, além de imigrantes de todo o restante do país. Então, esse fenômeno aí que fez com que as pessoas saíssem do campo para a cidade, né, ficou conhecido como êxodo rural, onde a maioria dos migrantes era de camponeses que não podiam comprar a sua própria terra. Então, hoje, os fluxos migratórios para o Sudeste já não ocorrem tão intensamente, né? Porque aí já procuram outras regiões, por exemplo, região Centro-Oeste, região Norte, região Sul. Então, os fluxos migratórios não são apenas para o Sudeste, e sim para todas as demais regiões do Brasil. Em relação à economia, né? A região possui aí atividades econômicas bastante diversificadas, que vão aí desde a sua indústria bem desenvolvida até a agricultura, a pecuária e o extrativismo, onde o desenvolvimento da economia do Sudeste teve início aí no século XVIII e XIX, com o cultivo do café. Então, o café foi quem impulsionou aí o desenvolvimento econômico da região Sudeste. Então, com o dinheiro do café, os fazendeiros investiram na instalação de indústrias, onde o Sudeste, além de ter a maior concentração de indústria do país, tem também suas atividades agropecuárias bem desenvolvidas. Então, o processo econômico, né, o desenvolvimento econômico da região Sudeste, teve um destaque aí com a produção do café. Em relação ao extrativismo, temos o extrativismo mineral, que por conta do desenvolvimento industrial, as atividades de extrativismo não desempenham um papel essencial, salvo a extração de petróleo, né? Então, o grande destaque no extrativismo mineral é a extração de petróleo, onde a maior zona de extração petrolífera do país se encontra na Bacia de Campos, localizada aí no Rio de Janeiro. Ocorre também a extração de minério de ferro no quadrilátero ferrífero, que localiza-se em Minas Gerais. Além do ferro e do manganês, a região extrai o ouro, a bauxita, a cassiterita, urânio, calcário, mármore e as pedras preciosas, né? Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais na região sudeste do Brasil. Então, Minas Gerais se destaca aí, né, como o estado mais rico aí em recursos minerais da região sudeste. Em relação ao extrativismo vegetal e animal, o extrativismo vegetal é quase inexpressivo, né, na região. Mesmo assim, percebe-se a extração de madeiras na Mata Atlântica, ao norte do Espírito Santo, e a exploração em Minas Gerais do Cerrado para a obtenção de lenha. Já no extrativismo animal, tem destaque com a pesca, né, que é importante aí no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Então, as atividades extrativistas, né, ela existe, mas não existe com grande eficiência aí, porque o desenvolvimento maior da região sudeste é o processo industrial. Em relação à indústria e à agricultura, a indústria até o fim do século XIX não existia indústrias aí no Brasil. O café foi o produto que gerou condições aí necessárias para a industrialização, que após o declínio da indústria do café, outras indústrias aí surgiram, como por exemplo, siderúrgica, petroquímica, automobilística e a naval. Em relação à agricultura, tem elevado padrão técnico e grande produtividade, onde os produtos em destaque são o café, a laranja, cana-de-açúcar e uma variedade de frutas. Também se destaca aí na região a produção de cana-de-açúcar, onde a produção de laranja é realizada em São Paulo, principalmente aí. Outros produtos em destaque são algodão, milho, arroz, mamona e amendoim. Em relação à pecuária, tem destaque aí a pecuária intensiva. A qualidade do gado é bastante alta, especialmente a dos bovinos e suínos. Devido ao grande número de rebanhos bovinos, a região é uma grande produtora de leite. A criação de aves e a produção de ovos concentra-se em São Paulo. Então, gente, destaque para a pecuária intensiva, aquele tipo de pecuária em que o gado ele é criado preso, né? Então, ele é criado preso, então, esse tipo de pecuária é chamado de intensiva. Em relação ao comércio e prestação de serviço, né? São outra atividade aí econômica que gera bastante emprego e renda para o Sudeste.
que é o turismo, que é responsável por grande parte das atividades econômicas da região. O Rio de Janeiro atrai vários turistas para o carnaval. São Paulo conta com um grande potencial urbano de hotéis, boa gastronomia e entretenimento. Minas Gerais, com suas cidades ricas em história. Espírito Santo, com suas belas praias e belezas naturais. Outros pontos turísticos importantes são aí as praias do Rio de Janeiro, Copacabana e Ipanema, atrativos turísticos como Corcovado e o Pão de Açúcar. Então, o turismo tem um grande destaque aí também na atividade econômica da região sudeste. A cultura da região, né, tem uma grande influência aí. Antes da chegada dos imigrantes, havia muitos indígenas na região, como os chavantes, taimós e os guaianais. A cultura do Sudeste está muito ligada às origens portuguesas, italianos, japoneses, espanhóis, sírio e libanês, aliás, que contribuem aí até hoje para essa diversidade cultural. Então, a região Sudeste, ela recebeu, né, a influência de todos esses povos aí. Entre os vários elementos da cultura do Sudeste estão Carnaval, né, que é uma festa popular comemorada em todo o Brasil, Batuque, dança africana, que é difundida na cidade do interior paulista, Folia de Reis ou Reisado, que é fogueiro que ocorre no Natal, Congada, que é uma dança que representa a coroação de um rei africano. Em relação à culinária, ela é bem diversificada e herdou pratos da culinária dos indígenas, dos africanos e dos imigrantes europeus e asiáticos. A cultura caipira ainda resiste na maior parte do interior da região, assim como continuam fortes as modas de viola, as histórias faladas, os mutirões e os festejos. A catira ou caterete é uma dança típica folclórica da cultura caipira, né? Onde um ponto turístico da cidade de São Paulo é o bairro da Liberdade, né? Então, em relação à culinária aí, é bastante diversificado, porque herdou aí pratos de diversos povos, como os indígenas, os africanos e os imigrantes aí, tanto europeus como asiáticos. Então, essa culinária é bastante diversificada. Em relação às comidas típicas, temos aí feijão preto, pão de queijo, muqueca de peixe, né? Onde é possível encontrar facilmente na região adeptos das diversas religiões, como católicos, judeus, budistas, islâmicos, espíritas e adeptos das religiões afrodescendentes. Então, gente, como é uma região que recebeu vários imigrantes de vários lugares, de várias regiões, então há uma grande diversificação aí nos seus pratos típicos também, onde recebeu a influência, né, desses povos. Destaque para o feijão preto, pão de queijo, muqueca de peixe. Como também encontra-se vários adeptos aí de diversas religiões, católicos, judeus, budistas, islâmicos, né, e adeptos aí das religiões afrodescendentes. Gente, sobre a região Sudeste ficamos por aqui, né? Teremos mais uma aula de revisão e até a nossa próxima aula.